Olá, meus amados irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa ao redor da preciosa Palavra de Deus para mostrar a hora em que nós estamos vivendo, a hora em que profecias estão sendo esclarecidas pelos eventos modernos. Estamos vivendo um dia de grande angústia e perplexidade sobre as nações, por causa dos acontecimentos que estão sobre nós desde o ano de 2019. Veja, o profeta pregou uma mensagem intitulada A Tempestade que se aproxima, 1960. E nós podemos dizer hoje, a tempestade já está aqui. 2019 foi um ano marcado, veja, por essas organizações internacionais para começar esta guerra bacteriológica, para trazer sobre a humanidade essas pragas que estão descritas no livro de Apocalipse. Veja, por isso há muitos anos uma mensagem percorreu a terra em Apocalipse 18, verso 4, dizendo: sai dela, povo meu, para que não participe dos seus pecados e não incorras em suas pragas. E também Apocalipse 22 disse que todo aquele que acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra, as pragas que estão no livro viriam sobre o tal. Veja, e hoje vivemos o tempo da apostasia, o tempo do abandono completo da fé original, da fé sobre a palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo de grande apostasia, inclusive apontado em Romanos 2, pelo tempo da perversidade, porque os homens não deram glória a Deus, não glorificaram, nem lhe deram graças. Deus os entregou a um sentimento baixo, para que fosse formado outra vez aqui no tempo do fim os dias de Ló, os dias de Sodoma e Gomorra. Então, sobre toda a impiedade, Deus tem enviado o seu juízo. Veja, primeiro uma praga espiritual, mas agora a praga física que tem vindo já nos últimos anos, através da química colocada nos animais, nos alimentos, tanto o alimento de origem animal, como de origem vegetal, na água. Depois tivemos a gripe aviária, depois a gripe suína, e tivemos a praga da AIDS, e agora estamos tendo a praga da Covid-19. 19 por causa do ano em que isso deu início. Veja, haveria um ano, mês, dia e hora em que isso se desencadearia, de acordo com Apocalipse 8 e 9. Veja, Apocalipse 8 e 9 é o tempo das trombetas, chamando Israel para a sua pátria, mas também foi o tempo da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras, rumores de guerras, terremotos e agora essas pragas que estão caindo sobre a humanidade. Nós estamos vivendo os dias finais. E vejam, haveriam pragas que viriam sobre as pessoas para comer as carnes vivas. Veja, isso ainda não é o poder nuclear, o poder atômico, o poder das bombas, não, são as pragas de Apocalipse capítulo 6, verso 8, Mateus capítulo 24, verso 6, 7 e 8, que é chamado na Bíblia de o quarto selo. Inclusive, o poder é apontado como um cavalo amarelo, a cor da morte, e o cavaleiro que cavalga esse cavalo também é chamado de morte. E lá fala a Bíblia que o inferno o seguia, porque veja, as portas do inferno foram abertas de acordo com Apocalipse 8 e 9. Veja, 200 milhões de demônios foram soltos sobre a humanidade. Veja, e aí estão essas pragas, e elas agora estão sendo soltas sobre a humanidade, sobre a população que rejeitou a misericórdia, de acordo com a Bíblia. Veja, essas pragas que viriam no tempo do fim, essas pragas que seriam soltas entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, justamente no tempo do cavaleiro do cavalo amarelo e no tempo em que a águia estaria voando, a mensagem de Malaquias capítulo 4. Então essa é a Bíblia para esses dias. Então a verdadeira igreja agora está recebendo o benefício dessa mensagem. Essa mensagem é para nós a verdade, é para nós
aquilo que está produzindo a fé em nossos corações. Veja, sua verdade é para nós um escudo. Veja, são essas verdades, de acordo com a Bíblia, que nos tem dado o batismo com o Espírito Santo, o sinal, porque a ordem do anjo é para que esses anjos destruidores não atacassem aqueles que têm o sinal. E o sinal é o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo vem através de fé nessa mensagem. Esse é o sinal. O profeta pregou a mensagem, o sinal. E esse é o único lugar seguro. E o sinal vem através das fontes da água da vida. Vem através da palavra, a palavra da vida. Isso é simbolizado na Bíblia por Belém. Belém quer dizer casa do pão de Deus. Veja, em Belém havia uma grande lavoura de trigo, mas também lá havia fontes de águas. Por isso que Davi escreveu o Salmo 23, guia-me às águas tranquilas. Veja, ele nasceu em Belém, e lá em Belém ele apacentava os seus rebanhos, e ele bebeu dessa fonte da água da vida. E um dia, a guarnição dos filisteus tinha cercado, veja, Belém. Lá estava Davi, um fugitivo entre o seu próprio povo, um tipo perfeito de Cristo aqui no tempo do fim, colocado para fora pelo seu próprio povo. Veja, e falsos ungidos, falsos cristos, depois que os selos foram abertos, vieram e tomaram essa mensagem e impediram o povo de ir até essa fonte de água, que é a revelação dos 7 trovões, dos 7 selos, essas 7 vozes misteriosas, o que a gente chama de a terceira etapa. Mas houve homens valorosos que se embrenharam nas fileiras do inimigo para trazer a água para o povo, para que agora em tempo de pandemia e de pragas, o povo tivesse a fé verdadeira, a fé genuína, a fé nessa mensagem. Porque o que esses filisteus causaram foi o pânico, a desordem. Veja, edificaram seus trabalhos em cima de areia movediça e por causa dos escândalos, veja, anjos caídos têm deixado o povo em dúvida, em medo, perturbados, conturbados, sem saber o que fazer. Mas Deus tem seus soldados, Deus tem seus corajosos e valentes soldados que se embrenharam na fileira do inimigo para trazer a água. Veja, essa água que representa o sangue de Jesus Cristo foi derramado no chão por Davi. Davi, um tipo de Cristo, derramou a água, a fonte da vida. Jesus, o nosso Davi, derramou o sangue, a fonte da vida, para salvar o seu povo. Esta mensagem não pertence a nenhum de nós. Essa mensagem é do Espírito Santo. Essa mensagem é a palavra de Deus. Essa mensagem é Jesus Cristo. E essa água agora é oferecida à verdadeira igreja. Por isso o profeta pregou uma importante mensagem intitulada, veja, por que a pequena Belém? E no parágrafo 133, falando desta hora, ele fala algumas coisas importantes a respeito da manifestação do Filho do Homem, de Deus em carne humana, nosso Davi, nosso rei. Veja, rei, esta é a hora em que o leão de Apocalipse 10 tem rugido, o rei tem descido, ele é um fugitivo, ele é excluído de sua própria igreja. Mas veja, haviam aqueles gentios, homens gentios, que reconheceram que ele era ungido. Nós sabemos que esse profeta é o ungido. Ele carrega dentro dele o Messias. O Messias quer dizer o Cristo, o rejeitado pelo seu próprio povo. Então veja, e todas as promessas que a Bíblia dá para esta era, veja, ele está esperando algum profeta se levantar em cena para manifestar isto. Veja, isto que, essas profecias, e ele o prometeu de acordo com Malaquias 4, e isso se fará. Veja, não importa quão tola a pessoa ache, isso se fará de qualquer maneira. Deus disse assim, se nossas igrejas o receber, veja, Deus pode voltar para o estábulo. Porque Deus faz coisas incomuns, com pessoas incomuns, com pessoas simples. Ele tomou os que não são para envergonhar os que são. Veja, os filisteus não podem impedir que essa mensagem se cumpra. Ele pode ir a qualquer lugar que ele queira ir. Mas haverá alguém que se levantará, porque esta palavra falou para este dia. Alguma coisa tem que manifestá-lo. Não será um grupo, entretanto, nunca foi. Será um indivíduo. Ó filhos guerreiros, enquanto eu termino, diz o profeta. Eu não quero prendê-los aqui por muito tempo. Eu vou terminar agora, o Senhor permitindo.
Veja, 5 minutos para as 11, ou melhor, 6 minutos. Notem, ó filhos guerreiros, você homem aqui que afirma ser filho, você sabia o que Davi representa Cristo? Ele era, veja, Cristo era o filho de Davi. Agora ouçam, terminando, os gentios guerreiros, muitos deles, notem que eles vieram de todos os lugares, mas eles sabiam que esse fugitivo era ungido. Eles sabiam que Davi foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas eles sabiam da unção que estava sobre ele. Eles podiam ver isso, assim eles ficaram ao seu lado, morrer ou viver. Eles eram homens valentes, não importava o quanto o mundo exterior não cria. Não importa quantos filisteus agora não creiam na mensagem. Eles não podem mais segurar o povo, porque homens valentes já foram até a fonte, já foram até a mensagem. Eles ouviram a voz de Deus, tomaram o livro da mão do anjo, comeram o livro e agora estão reprofetizando, trazendo essa água da vida ao verdadeiro eleito para trazer a fé para o arrebatamento. Os filisteus estão derrotados, seus grupos estão derrotados. Veja, aqueles que se intitulavam os senhores da mensagem, entre aspas, o tal companheirismo, não existe mais, foi derrotado. Deus os lançou nas trevas exteriores, no meio de escândalos. Deus os entregou a sentimentos baixos para desonrar os seus corpos entre si. Tomaram sobre si o espírito de mentira, estão ungidos com a mentira. Mas Deus tem seus soldados que foram até a fonte. Sim, Senhor. Veja, seu próprio povo o expulsou. Eles não queriam nada com ele. Saul perseguiu, o chefe da denominação o expulsou. Sim, o Saul desse dia, o filisteu, expulsou o ungido, botou para fora o Espírito Santo, ridicularizou a nuvem. Agora veja, o concílio o expulsou e não tinha nada a ver com isso. O concílio expulsou, ele se tornou um fugitivo. Eles tinham que ir para onde ele pudesse. Lá estava ele nas montanhas, mas havia um grupo de homens, de gentios e assim por diante, reunidos, que olharam para aquele homem e souberam que ele era o próximo rei. O rei é Jesus, a mensagem é Jesus, ela está ungida, ela é o ungido, ela é o Cristo. Há um homem aqui que pode acender a luz. E Deus interpretou a sua palavra no ministério do Filho do Homem através do profeta de Malaquias 4. Irmão, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Deus te abençoe e até a próxima conversa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.